Eu estava sentada na festa de aniversário da minha nova nora quando a mãozinha do meu neto, Léo, puxou a manga do meu vestido. Ele aproximou-se e sussurrou ao meu ouvido com a voz embargada: Vovó, quero ir embora. Agora. Perguntei o que se passava. Por que estava tão assustado? A tremer, ele apenas respondeu: A avó ainda não viu o que está ao lado do bolo? O meu coração disparou. Léo, com os seus 7 anos, nunca foi de inventar histórias ou de se assustar com ninharias. Era uma daquelas crianças que parecem ver para além das aparências, que percebem as verdades que nós, adultos, nos esforçamos por ignorar. O meu olhar varreu o salão. Era preciso admitir. Estava lindíssimo. Eva tinha se esmerado na decoração. Flores brancas e douradas espalhadas por todo o lado. Uma mesa de doces que rivalizava com a de um casamento. E no centro de tudo, um imponente bolo de 3 andares. Era o seu 35º aniversário. E o meu filho, Alexandre, irradiava felicidade ao seu lado, erguendo a taça de espumante como se brindasse a vida perfeita que sonhava reconstruir. Mas eu, Beatriz, aos 72 anos, já aprendi que a perfeição excessiva é muitas vezes uma máscara. Especialmente quando se trata de mulheres que surgem do nada na vida de um filho viúvo e que se esforçam por ser adoráveis com toda a gente, menos com o meu neto. Desde que conheci Eva, há 6 meses, um instinto gritava-me que algo estava errado. Não era ciúme de sogra, como Alexandre insinuou na nossa última discussão. Era instinto de mãe, de avó. A intuição de uma mulher que já viveu o suficiente para reconhecer a falsidade num olhar. Léo, que história é essa? Sussurrei, passando a mão pelos seus cabelos encaracolados e úmidos de suor. A minha voz saiu mais áspera do que eu queria, carregada por uma ansiedade que eu tentava disfarçar. Estás com febre, meu amor? Não, avó, não é isso. Ele olhou na direção da mesa do bolo e depois fixou em mim os seus olhos castanhos, os mesmos olhos de Mariana, a minha primeira nora, a mulher que Alexandre verdadeiramente amou. Há um papelinho lá. Estava no chão, mas o empregado apanhou-o e deixou-o ao lado do bolo. Eu vi tudo. Lembrei-me das palavras de Luísa, a minha filha de coração, na semana anterior. Mãe, não consigo gostar daquela mulher, confessou-me ela em voz baixa. Há algo nela que me dá arrepios. A forma como olha para o Léo parece que está a calcular alguma coisa. No fundo, eu sabia que ela tinha razão. Que papel, Léo? Insisti, sentindo um frio na barriga que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Um cartãozinho dobrado. O empregado ficou nervoso quando o apanhou. Olhou para os lados, sabe? Como quem faz algo que não devia. A observação do meu neto gelou-me a espinha. Ele sempre fora assim, atento a detalhes que passavam despercebidos aos outros. Olhei para a mesa do bolo, a uns 15 metros de distância. De longe, via Alexandre a conversar animadamente com os seus colegas, com um entusiasmo que eu não via nele desde que Mariana partira, há 2 anos, vítima de um cancro fulminante. Mariana, que me tratava como uma mãe e que fazia o meu neto rir até as lágrimas. Eva era o oposto. Elegante, impecável, mas com um olhar que me arrepiava quando poisava em Léo. O carinho que demonstrava era forçado, uma performance para o meu filho. Quando Alexandre não estava por perto, o sorriso dela desaparecia, substituído por uma frieza que me fazia querer proteger o meu neto nos meus braços. Avó, vai lá ver o que está escrito? A voz de Léo trouxe-me de volta à realidade daquele salão ruidoso e festivo. Vou, meu amor. Fica aqui com o tio Marcelo. Marcelo, o meu irmão mais novo,
a única família que me restava dos velhos tempos, piscou o olho ao sobrinho neto. Senta aqui, campeão, que eu vou contar-te a história do peixe dourado que era maior do que eu. Levantei-me devagar, ajeitando o vestido azul marinho. Caminhei pela lateral do salão, distribuindo sorrisos educados, mas com o coração a martelar no peito. Sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Ao aproximar-me da mesa principal, fingi admirar os arranjos de flores enquanto procurava discretamente pelo cartão. E ali estava ele, um pequeno retângulo branco, dobrado ao meio, encostado discretamente no suporte prateado do bolo, tal como Léo descrevera. Certifiquei-me de que ninguém me observava. Num movimento rápido, peguei no cartão e virei-me, como se estivesse a admirar a decoração da parede. Com os dedos a tremer, abri-o. O que li fez-me o sangue gelar nas veias. Mesa 8. Colocar camarão na porção da criança. A minha mão começou a tremer incontrolavelmente. Fechei os olhos, desejando que, ao abri-los, as palavras tivessem desaparecido. Mas não. Aquilo era uma sentença de morte para o meu neto. Léo é severamente alérgico a camarão. Uma alergia que o pode matar em minutos. Descobrimos-lo da pior forma, quando ele tinha 2 anos e uma pequena porção de tarte o levou de urgência para o hospital com um choque anafilático. Desde esse dia, o cuidado é extremo. E toda a gente sabe, incluindo Eva. Lembro-me perfeitamente de lhe ter contado, de ter frisado a importância daquele cuidado. Claro que vou cuidar dele como se fosse meu filho, respondera ela, com um ar de sentida preocupação. Mentirosa. Sequei uma lágrima teimosa. Não era hora de chorar. Era hora de agir. Guardei o bilhete na mala e procurei pelo empregado que Léo mencionara. Vi-o perto da cozinha, um rapaz jovem, pálido e com uma expressão tensa. Tinha de ser ele. Aproximei-me, tentando controlar o tremor das minhas pernas. Com licença. O senhor é responsável por servir a mesa 8? A hesitação dele foi a confirmação de que eu precisava. Ele desviou o olhar. Sim, senhora. Algum problema? Mostrei-lhe o bilhete. O rapaz ficou branco como a parede. Meu Deus, senhora. Eu juro que não sabia. Uma moça deu-me este papel para entregar na cozinha. Disse que era uma indicação sobre uma restrição alimentar. Que moça? A minha voz saiu dura como aço. Não sei o nome. Uma mulher mais nova, de cabelo loiro e vestido verde claro. Disse que era da família. Vestido verde. O meu coração afundou-se. Só havia uma mulher de vestido verde na festa. Glória, a irmã mais nova de Eva. Uma jovem tímida que idolatrava a irmã e lhe obedecia cegamente. E entregou o bilhete? Perguntei, temendo a resposta. Sim, senhora. Entreguei-o ao chefe. Mas ele, ao ler, achou estranho e disse que ia confirmar com a organizadora antes de fazer o que quer que fosse. Então foi por isso que fiquei aqui, à espera, para saber o que fazer. Graças a Deus. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. O plano ainda não se concretizara, mas o horror daquela descoberta estava longe de se dissipar. Alguém naquela festa, alguém que conhecia o meu neto, que sabia da sua alergia, tinha deliberadamente tentado matá-lo. E não era um desconhecido. Era a mulher com quem o meu filho namorava, com quem planeava casar. A mulher a quem ele estava disposto a confiar a vida do seu próprio filho. Escute-me com atenção, rapaz. Como se chama? Davi, senhora. Davi, a partir de agora, nada vai para a cozinha sem que eu veja primeiro, está a entender? E se alguém lhe perguntar por este bilhete, você não sabe de nada. Ele abanou a cabeça vigorosamente, o choque ainda visível nos seus olhos. Sim, senhora, mas. E se a moça vier perguntar se eu entreguei? Você mente. Diz que entregou, que o chefe confirmou que estava tudo certo
e depois vem ter comigo imediatamente. E se ela quiser falar diretamente com o chefe? Então vem chamar-me na mesma hora. Estarei de olho em vocês. Voltei para a mesa com as pernas a tremer e o coração a martelar descontroladamente no peito. Léo estava exatamente onde o tinha deixado, a conversar baixinho com o tio Marcelo, que gesticulava de forma animada, contando uma das suas histórias. Quando me viu aproximar, os olhos do meu neto iluminaram-se com aquela mistura de curiosidade e preocupação que só as crianças possuem. E então, vovó, o que estava escrito no papel? Sentei-me ao seu lado e puxei-o para perto, num abraço que era mais para mim do que para ele, como se a força dos meus braços pudesse protegê-lo de todo o mal. O cheiro a shampoo de bebê no seu cabelo trouxe-me uma onda avassaladora de ternura e desespero. Era uma surpresa do papá, meu amor. Não era nada de especial. Mentir àquela criança partiu-me o coração, mas eu precisava de tempo. Tempo para pensar, para decidir o que fazer com aquela descoberta terrível. Tenha certeza, vovó. A avó parece preocupada. Marcelo olhou para mim, a sua expressão a interrogar-me, percebendo que algo estava errado. Bia, estás pálida. Aconteceu alguma coisa? Depois conto-te, Marcelo. Sussurrei, tentando manter a compostura à frente de Léo. E você? O que faria se descobrisse que alguém próximo da sua família estava a tentar fazer mal a uma criança inocente? O meu olhar viajou até a mesa principal, onde Eva cortava o bolo, sorrindo para as fotografias. Uma raiva que nunca sentira em toda a minha vida incendiou-me o peito. Ela estava linda, radiante, a posar para o fotógrafo com aquele sorriso perfeito que eu agora sabia ser uma máscara. Ao seu lado, Alexandre erguia uma taça de champanhe, olhando para a namorada com a expressão apaixonada que eu tão bem conhecia. Em 72 anos de vida, nunca imaginei que seria capaz de sentir tanto ódio. Mas ali, naquele momento, vendo aquela mulher falsa sorrir para as câmaras enquanto planeava a morte do meu neto, eu soube que faria qualquer coisa para proteger Léo. Qualquer coisa. Eu precisava de encontrar a Luísa. Se havia alguém em quem eu podia confiar naquele momento, era nela. Mas contar-lhe sobre o bilhete significava arrastá-la para uma situação que poderia ser perigosa. Eva já tinha mostrado do que era capaz, e eu não fazia ideia até onde ela iria para conseguir o que queria. Os meus dedos ainda tremiam ao segurar aquele papel amaldiçoado dentro da mala. Era como se ele queimasse, como se carregasse todo o mal do mundo naquelas palavras escritas, com uma caligrafia cuidada, a caligrafia de quem planeia uma morte. Respirei fundo, tentando engolir o pânico que subia pela garganta como um fel amargo. Procurei-a com os olhos pelo salão até a avistar perto da mesa dos doces, a conversar com a prima de Eva. Luísa estava deslumbrante no seu vestido lilás, um que ela mesma costurara. Desde pequena, depois de chegar traumatizada à nossa casa, encontrou na costura um refúgio, uma forma de acalmar a dor silenciosa que carregava pela morte dos pais. Quando os nossos olhares se cruzaram, ela deve ter lido o desespero no meu rosto, porque se despediu imediatamente da rapariga e veio na minha direção. Os seus passos eram rápidos, preocupados. Vi nela a mesma intuição aguçada de sempre. Mãe, aconteceu alguma coisa? Perguntou baixinho, agachando-se ao meu lado. A senhora está com uma expressão diferente. Está tão pálida. Preciso de falar contigo. Agora. A minha voz saiu mais urgente do que eu pretendia, carregada de uma tensão que já não conseguia disfarçar. Léo, meu amor, a Luísa vai levar-te para veres os peixinhos no jardim lá fora. Que te parece? Tentei manter um tom casual, apesar do tumulto que me devorava por dentro. Mas eu quero ficar aqui convosco. A festa está divertida. Léo olhava para mim com aqueles olhinhos curiosos, e por um momento o meu coração despedaçou-se
ao pensar no que poderia ter acontecido se eu não tivesse descoberto o plano a tempo. Anda, campeão! Marcelo interveio, percebendo que precisávamos de privacidade. Eu também vou. Quero mostrar-te como se identifica um peixe dourado de verdade. Sabias que eles podem viver mais de 20 anos? A sério, tio? 20 anos? A sério. E há uns truques para saber a idade deles. Vem, eu ensino-te. Quando eles se afastaram, inclinei-me para Luísa e sussurrei: Tenho de te mostrar uma coisa, mas não aqui. Vamos para o jardim. Saímos discretamente pela porta lateral. O jardim era um espaço cuidado, com árvores frondosas, canteiros de rosas e um pequeno lago artificial onde carpas coloridas nadavam preguiçosamente. O som da água a cair da pequena cascata criava um ambiente sereno, um contraste gritante com o caos na minha cabeça. Do outro lado do lago, Léo e Marcelo estavam entretidos, o meu irmão a apontar para a água, fazendo o meu neto rir e bater palmas. Contemplei a cena, a inocência da criança, a paz daquele lugar, e perguntei-me como era possível existir tanta maldade no mundo. Luísa, o que te vou contar pode parecer loucura, mas preciso que acredites em mim. A minha voz saiu baixa, trêmula, e preciso que me ajudes, porque sozinha não vou conseguir. Claro, mãe, a senhora está a assustar-me. Nunca a vi assim. Tirei o bilhete da mala com as mãos a tremer e mostrei-lhe. Vi o rosto da minha filha empalidecer à medida que lia, os olhos a arregalarem-se de horror. Meu Deus do céu! Murmurou, levando a mão à boca. Isto é. Isto é uma tentativa de assassinato. É exatamente isso. E há mais. O empregado disse que foi uma moça de vestido verde que o entregou. Só há uma pessoa aqui com um vestido verde. A Glória! Luísa fechou os olhos por um momento, a processar a informação. Mas ela é tão tímida, tão submissa. Será que faria isto por conta própria? Submissa é a palavra certa. Submissa à irmã. Sempre vi a forma como Eva a trata, como se fosse uma criada. A Eva. O nome saiu da boca dela carregado de nojo. Sempre soube que havia algo de podre naquela mulher. Sempre. E você já teve a intuição de que alguém próximo não era quem parecia ser? Quantas vezes ignoramos os nossos instintos por educação, por medo de parecer precipitados? Lembra-se da primeira vez que ela foi jantar à nossa casa? Continuou Luísa, a conectar os pontos. Como ficou incomodada quando o Léo quis mostrar o desenho que fez da mãe? A expressão de nojo que ela fez? Eu lembrava-me. Léo tinha feito um desenho lindo de Mariana e quis mostrá-lo a Eva. Ela fingiu interesse, mas eu vi o desconforto, a irritação mal disfarçada. E daquela vez que o Léo teve uma crise de asma? Luísa prosseguiu. E ela sugeriu que ele devia tomar um remédio mais forte para resolver o problema de uma vez? Na altura, achei estranho, mas não quisemos acreditar que alguém pudesse ser tão cruel. Completei eu. O que vamos fazer, mãe? Luísa segurou a minha mão e eu senti o tremor nos seus dedos. Temos de contar ao Alexandre? Contar-lhe o quê? Que a mulher que ele ama quer matar o filho dele? Achas que ele vai acreditar? Ele está cego de paixão, Luísa. Doía admitir, mas era verdade. Nos últimos meses, qualquer comentário meu sobre Eva era recebido com irritação por parte de Alexandre. Mãe, a senhora tem de lhe dar uma oportunidade. Não é fácil competir com a memória da Mariana. Como se o amor fosse uma competição. E se lhe mostrarmos o bilhete? Sugeriu Luísa. Ela vai negar. Vai dizer que alguém está a tentar prejudicá-la. Então, o que fazemos? Olhei para Léo, do outro lado do jardim, a correr atrás de uma borboleta.
Uma fúria protetora tomou conta de mim. Primeiro, vamos proteger o Léo. Ele não come mais nada nesta festa. A partir de agora, ou eu ou tu, estamos sempre com ele. Segundo, vamos vigiar a Eva e a Glória. E terceiro, fiz uma pausa, sentindo uma determinação fria apoderar-se do meu ser. Vamos desmascarar essa cobra, na frente de toda a gente. Luísa olhou para mim, uma mistura de admiração e preocupação no rosto. Mãe, isso é perigoso. É por isso mesmo. Não lhe podemos dar a oportunidade de fugir ou de inventar uma desculpa. Tem de ser aqui, agora, à vista de todos. E se correr mal? Não vai correr mal, porque eu tenho algo que ela não tem. O quê? A verdade. E uma avó desesperada é capaz de qualquer coisa para proteger o seu neto. Nesse momento, vimos Léo a correr na nossa direção, com Marcelo logo atrás, o rosto corado pelo esforço. Vovó, o tio Marcelo disse que posso levar um peixinho para casa. Posso? Claro, meu amor. Forcei um sorriso, puxando-o para perto de mim. Mas primeiro vamos voltar para dentro. Ainda não viste o bolo. Posso comer um doce agora? Vi uns brigadeiros que parecem deliciosos. O meu coração apertou. A pergunta inocente carregava o peso de um perigo que ele nem imaginava. Agora não, Léo. Vamos esperar pelo jantar, está bem? Mas por quê? Porque a vovó disse. Respondi com uma firmeza que me surpreendeu e da qual me arrependi de imediato ao ver a confusão nos seus olhos. Desculpa, meu amor. A vovó só quer que comas o jantar primeiro, para cresceres forte e saudável. Está bem, vovó. Voltamos para o salão. Procurei-a imediatamente com o olhar. Eva estava sentada na mesa principal, a conversar animadamente. A rir alto demais, a gesticular de forma exagerada. Nervosa, a tentar disfarçar. Eu conhecia aqueles sinais. Luísa, fica com o Léo. Não o deixes afastar-se de ti nem por um segundo. E a senhora? O que vai fazer? Vou observar a cobra. Esperar que ela dê o bote. Mãe, cuidado. Sempre fui cuidadosa. Mas agora serei implacável. Beatriz. Virei-me. Era ela. Eva, a caminhar na nossa direção com aquele sorriso falso que eu agora odiava mais do que tudo nesta vida. Movia-se com passos estudados, como uma atriz a desempenhar o papel da nora perfeita. Que bom que voltaram. Estava a sentir a vossa falta. Ela inclinou-se para abraçar Léo, mas eu puxei o meu neto instintivamente para o meu lado. Ele está um pouco tímido hoje, menti, a fitar cada microexpressão no rosto dela. Oh, que pena. Léo, meu amor, não queres dar um abraço à tia Eva? São os meus anos, sabes? Dia especial. A forma como aquelas palavras saíram de sua boca me provocou um arrepio gélido. Quantos significados sombrios se escondiam por trás daquele tom festivo. Ele está aqui comigo, interveio Luísa, a mão pousando sobre o ombro do menino num gesto protetor quase possessivo. Eva lançou a Luísa um olhar. Durou apenas um instante, mas foi tempo suficiente para que eu visse através da máscara. Era ódio em sua forma mais pura, uma animosidade que ela jamais demonstrara com tanta clareza. Por um momento, a fachada escorregou por completo. Logo em seguida, o sorriso forjado retornou. Claro, claro. Vocês são tão unidos, não é mesmo? Uma família tão coesa. Seus olhos se fixaram em mim. Beatriz, posso falar com você um minuto, em particular? Há algo que eu gostaria de compartilhar. Meu sangue gelou. Claro. Eu sabia que era uma armadilha, mas precisava entender seu jogo. Talvez fosse a chance que eu esperava para fazê-la perder a compostura,
para obrigá-la a se revelar. Seguimos-la até um canto mais reservado do salão, perto de uma das imensas janelas com vista para o jardim. Dali, era possível ver o lago com seus peixes coloridos, um cenário pacífico que contrastava violentamente com a tensão que pesava no ar. Beatriz, eu realmente queria que fôssemos amigas, começou ela, com aquela voz melosa que me causava repulsa. Cada palavra era friamente calculada. Sei que não deve ter sido fácil para você aceitar outra mulher na vida do Alexandre. Claro que não foi fácil. Mariana era especial. Era parte da nossa família. Era sim. Alexandre fala dela com um carinho imenso. Eva suspirou, um gesto teatral. E eu quase pude ouvir as engrenagens trabalhando em sua mente. Deve ser difícil competir com a memória de alguém tão perfeito, não é? Você não está competindo com memória nenhuma, Eva. Você está tentando ocupar o lugar dela. E existem lugares que não podem ser substituídos. E por que não? Não posso tentar fazer o Alexandre feliz de novo? Ele merece uma segunda chance, não acha? Olhei em seus olhos e só vi frieza, cálculo e mentira. Cada palavra era um movimento num jogo de xadrez que ela acreditava estar vencendo. Depende do que você está disposta a fazer para conseguir isso. Por um segundo, apenas um, sua máscara vacilou. Vi um lampejo de pura maldade cruzar seu rosto, um vislumbre da verdadeira Eva. Eu faria qualquer coisa pelo Alexandre. Qualquer coisa. Inclusive machucar uma criança inocente? A pergunta saltou da minha boca antes que eu pudesse contê-la. Era a hora. Eu estava apostando todas as minhas fichas. Eva enrijeceu, os olhos se estreitando como os de uma serpente prestes a dar o bote. Do que você está falando? Você sabe muito bem do que eu estou falando. Beatriz, acho que você está confusa. Talvez seja a idade. Às vezes, as pessoas começam a imaginar coisas. Não me trate como se eu fosse senil. Eu sei exatamente o que você tentou fazer. Ela deu um passo para trás, e pela primeira vez vi medo em seus olhos, mas durou pouco. A máscara voltou ao lugar. Eu não sei do que você está falando. Se tem alguma acusação a fazer, é melhor que a faça na frente do Alexandre. Ótima ideia. Ela não esperava por essa resposta. Imaginou que eu recuaria, com medo de causar uma cena, de parecer a sogra louca e ciumenta. Ela não me conhecia. O quê? Eu disse que é uma ótima ideia. Vamos chamar o Alexandre e todos os outros. O pânico agora era visível em seu rosto. Sua compostura se desfazia rapidamente. Beatriz, calma. Talvez você tenha entendido mal. Pode ter sido um mal entendido. Mesa 8. Colocar camarão na porção da criança. Recitei as palavras do bilhete em voz baixa, observando sua reação. Eva ficou lívida. Por um momento, achei que ela fosse desmaiar ali mesmo. Como você. Como eu consegui o bilhete? Talvez você devesse ter mais cuidado onde o deixa cair. Ou talvez devesse ter treinado melhor a sua cúmplice. Você não tem prova nenhuma de que fui eu. Não? Então não vai se importar se o mostrarmos a todos e perguntarmos quem reconhece a caligrafia, certo? Eva me fuzilou com um olhar de puro ódio, que me fez a pele arrepiar. Naquele instante, tive a certeza de que ela era capaz de tudo. Você não entende, Beatriz. Você não entende o quanto eu amo o Alexandre. Isso não é amor. É obsessão, possessividade. Amor de verdade não tenta eliminar uma criança inocente. Aquele menino. Aquele menino. Ela interrompeu. E pela primeira vez, sua voz saiu sem disfarces, carregada de veneno. É um empecilho para a nossa felicidade. Alexandre nunca vai seguir em frente enquanto tiver aquela lembrança viva da Mariana ao lado dele. Você está falando do seu próprio enteado.
uma criança de 7 anos que perdeu a mãe. Ele ainda não é meu enteado, e se depender de mim, nunca será. A frieza com que ela proferiu aquelas palavras me fez perceber que eu estava diante de uma pessoa verdadeiramente perigosa. Você está louca. Louca? Louca é você, que não aceita que seu filho merece ser feliz de novo. Louca é aquela Luísa, que se mete onde não é chamada, bancando a santa. E louco é o Alexandre, que insiste em carregar o fardo daquele menino quando poderia recomeçar a vida comigo. Fardo? Você chama uma criança que perdeu a mãe aos 5 anos de fardo? Ele deveria estar num colégio interno, longe daqui. Em vez disso, vive agarrado à saia da avó e da babá, impedindo o pai de viver. Agora eu entendia. Ela não queria apenas o Alexandre. Queria uma versão dele que não incluísse o Léo, que não incluísse a memória de Mariana. Queria reinventar meu filho à sua imagem e semelhança. Você sabe que Alexandre jamais abandonaria o filho. Então, decidiu resolver o problema de uma vez por todas. Não seria culpa sua se ele comesse algo que lhe fizesse mal. Acidentes acontecem. A naturalidade com que ela disse aquilo me deixou enjoada. Não seria um acidente, seria um assassinato. Prove. Nesse momento, senti uma presença atrás de mim. Virei-me e vi Glória, a irmã de Eva, parada a poucos metros. Estava pálida, com os olhos vermelhos de choro, e tremia visivelmente. Glória? Disse Eva, a voz tentando soar normal, mas falhando miseravelmente. Eu ouvi tudo, Eva. A voz da garota saiu trêmula, mas firme. Ouvi toda a conversa. Glória, você não está entendendo. Eu entendo sim. Entendo que você me usou como cúmplice numa tentativa de homicídio. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da jovem. Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde me usar desse jeito? Eva olhou ao redor, desesperada, como um animal encurralado. Glória, você está exagerando. Não foi nada disso. Foi exatamente isso, gritou Glória, atraindo a atenção de alguns convidados. Você disse que era só uma brincadeira para assustar o menino. Disse que queria ver se ele era mesmo alérgico ou se era só frescura. Você mentiu para mim. A situação estava saindo do controle. Eu precisava agir. Alexandre! Gritei com toda a força dos meus pulmões. O salão inteiro mergulhou em silêncio. As conversas cessaram, a música pareceu recuar, e todos os olhares se voltaram para nós. Meu filho surgiu quase correndo, o rosto vincado de preocupação. Mãe, o que aconteceu? Filho, eu preciso falar com você. Com todos vocês. Mãe, agora não é hora. Agora é exatamente a hora. Tirei o bilhete da bolsa e estendi para ele. Leia isso. Alexandre pegou o papel, e eu vi seu rosto se transformar à medida que seus olhos percorriam as linhas. O que. O que é isso? Sua voz saiu rouca. É um bilhete que a sua namorada escreveu, pedindo para colocar em camarão na comida do seu filho. O silêncio no salão era sepulcral. Eva parecia querer se fundir com a parede atrás dela. Isso não pode ser verdade. Alexandre olhou para Eva, os olhos suplicando por uma negação, por uma explicação que fizesse sentido. Conte a ele, Eva, eu disse, com a voz firme como uma rocha. Conte ao homem que você diz amar o que pretendia fazer com o filho dele. O tempo pareceu parar. Os 150 convidados se tornaram estátuas. Alexandre segurava o bilhete com as mãos trêmulas, lendo e relendo as palavras malditas. Vi o momento exato em que a negação deu lugar ao horror, em que o amor cego começou a se despedaçar diante da evidência cruel. Eva? A voz dele saiu quebrada.
Diz que não é verdade. Diz que você não escreveu isso. Eva se recompôs. Como uma serpente se preparando para o último bote, ela endireitou os ombros e forçou um sorriso. Alexandre, meu amor, você vai acreditar numa velha confusa em vez de acreditar em mim? Veja o que ela está fazendo. Estragando nosso dia especial com essas fantasias. Fantasias? Gritou Glória, as lágrimas banhando seu rosto. Você me fez entregar esse bilhete? Você disse que era uma brincadeira. A Glória está mentindo, disse Eva sem piscar. Ela tem ciúmes de mim, sempre teve. Eu estou mentindo? Berrou Glória. Você me disse que queria testar se o menino era mesmo alérgico. Disse que se ele não morresse, provaria que a família estava exagerando. A confissão caiu como uma bomba no meio do salão. Ela está delirando, tentou Eva, a voz falhando. Chega! Explodiu Alexandre, sua voz ecoando pelo ambiente. Chega de mentiras. Meu filho estava irreconhecível. Em seu lugar, havia um pai desesperado, um homem que acabara de perceber que entregara seu filho nas mãos de uma assassina. Onde está o meu filho? Ele olhou ao redor, o pânico em sua voz. Onde está o Léo? Estou aqui, papai. A vozinha frágil do meu neto cortou o ar tenso. Léo surgiu ao lado de Luísa, segurando sua mão, com a expressão confusa de uma criança que não entende as brigas dos adultos. Alexandre correu até ele e o tomou nos braços, abraçando-o como se quisesse protegê-lo do mundo inteiro. Papai, por que todo mundo está gritando? Perguntou Léo, os bracinhos em volta do pescoço do pai. Não é nada, filho, não é nada. A voz de Alexandre estava embargada. Eva tentou uma última cartada. Alexandre, por favor, me deixe explicar. Isso tudo é um mal-entendido terrível. Mal-entendido? Luísa avançou e, pela primeira vez, vi minha filha adotiva tomada por uma fúria gélida. Você tentou matar uma criança e chama isso de mal-entendido? Eu nunca. Você admitiu? Gritou Glória. Eu ouvi. Você disse que aquele menino era um empecilho. Então, algo que ninguém esperava aconteceu. Luísa, minha doce e pacífica Luísa, aproximou-se de Eva com passos firmes. Você, ela disse, a voz tremendo de raiva contida. Você é um monstro. E num movimento rápido, ela deu um tapa no rosto de Eva. O som estalado ecoou pelo salão silencioso como um trovão. Eva cambaleou, a mão no rosto, e pela primeira vez vi medo genuíno em seus olhos. Luísa, gritou Alexandre, mas vi em seu olhar uma aprovação silenciosa. Essa criança, continuou Luísa, apontando para Léo, perdeu a mãe aos 5 anos. 5 anos, Eva. Você tem ideia do que é uma criança de 5 anos ter que se despedir da mãe num hospital? Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa, mas sua voz era inabalável. Eu sei. Eu sei porque eu estava lá. Eu segurei a mão dele quando ele disse tchau, mamãe, pela última vez. Fui eu que enxuguei as lágrimas dele por meses a fio. Fui eu que acordei de madrugada quando ele chorava por ela. O salão estava em silêncio absoluto. E você? Luísa se virou para Eva. Você queria tirar dele a única família que lhe resta? Queria matá-lo para ter o Alexandre só para você? Eu. Eu não. Gaguejou Eva. Você não o quê? Não é um monstro? Não planejou o assassinato de uma criança? Foi nesse instante que Davi, o garçom, surgiu correndo. Senhora Beatriz! Senhora Beatriz! Ele estava ofegante. O chefe! O chefe disse que uma moça foi à cozinha perguntar se o bilhete já tinha sido executado. Todos os olhares se voltaram para ele. Que moça? Perguntei. A de vestido verde, que me entregou o bilhete.
Ela perguntou se já tinham colocado o camarão na comida da mesa 8. Glória desabou em prantos. Fui eu, soluçou. Fui porque a Eva mandou. Ela disse que se eu não fosse verificar, ela nunca mais falaria comigo. Eva estava encurralada, sem saída, exposta diante de todos. O cerco havia se fechado. Não havia mais para onde correr, nem como mentir. Vocês não entendem, disse ela, e pela primeira vez, a máscara de perfeição que usara por tanto tempo se espatifou no chão. Sua voz, antes melódica, soava agora gélida, precisa, calculista. Alexandre merecia uma vida nova, uma vida limpa, sem a bagagem do passado. Bagagem? Alexandre rugiu, a palavra rasgando o ar. Meu filho, é uma bagagem? Aquele menino jamais permitirá que você esqueça a Mariana. Jamais. Você olha para ele e a vê. Como eu posso competir com uma memória? Você não compete. A voz de Alexandre era um fio de aço. Você não deveria competir. Um pai não escolhe entre o filho e a mulher que ama. Deveria, Eva gritou, e naquele grito revelou sua verdadeira natureza. Se você me amasse de verdade, faria essa escolha por mim. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, quebrado apenas pelos soluços contidos de Léo. Mesmo sem compreender a totalidade das palavras, ele sentia a hostilidade, o medo que envenenava o ambiente. Papai, sussurrou, agarrando-se à perna de Alexandre. A tia Eva não gosta de mim? Alexandre baixou o olhar para o filho, depois o ergueu para Eva. E eu pude ver, com uma clareza dolorosa, o exato instante em que o último resquício de afeto que ele nutria por ela se desfez em cinzas. A tia Eva não vai mais fazer parte da nossa vida, filho. Nunca mais. Ele acariciou os cabelos do menino, a voz firme, uma promessa solene. Porque ela tentou te fazer mal. E o papai nunca, nunca vai deixar ninguém te fazer mal. Eva riu. Uma risada amarga, desprovida de qualquer alegria, que arranhou o silêncio tenso da sala. Quer saber a verdade? Mesmo que aquele moleque morresse, ele continuaria a atrapalhar nossa vida, porque você nunca deixaria de se sentir culpado. Foi demais. Alexandre entregou Léo nos braços de Luísa e avançou na direção de Eva, uma expressão em seu rosto que eu jamais havia visto no meu filho. Saia da minha vista, ele disse. A voz era baixa, um murmúrio perigoso, mas carregada de uma fúria que fez o ar vibrar. Saia da minha vista antes que eu faça algo de que possa me arrepender. Alexandre, eu disse para sair! O grito ecoou, tão intenso que Léo desabou a chorar. Luísa, imediatamente, o abraçou com força, afastando-o daquele vórtice de ódio. Eva olhou ao redor, desesperada, buscando um pingo de apoio, um rosto que acreditasse em sua farsa, mas só encontrou olhares de nojo e repulsa. Vocês vão se arrepender, ela sibilou, a voz gotejando veneno. Vão ver que eu estava certa. Ele nunca vai conseguir te amar de verdade, Luísa, porque você sempre será apenas a substituta da Santinha Mariana. Cala a boca! Marcelo gritou, dando um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Cala essa sua boca imunda. É a verdade. E vocês sabem disso. Eva continuou, num descontrole febril. Ela vai viver para sempre à sombra de uma morta. E ele vai viver para sempre se culpando por não conseguir te amar como amou a primeira esposa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Alexandre ignorou Eva, virou-se para Luísa, que ainda tentava acalmar Léo, e caminhou até ela. Luísa, ele chamou, a voz ainda trêmula de emoção. Alexandre, agora não é a melhor hora. É sim, é a hora perfeita.
Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Eu sou um idiota, um completo idiota. Alexandre, fui cego. Durante todo este tempo, o amor da minha vida estava bem aqui, cuidando do meu filho, cuidando da minha família, e eu fui atrás de uma assassina. Completei, a palavra saindo firme dos meus lábios. De uma assassina, ele confirmou, sem desviar os olhos de Luísa. Me perdoa. Me perdoa por ter sido tão estúpido. Você não precisa me pedir perdão por nada. Preciso sim. Preciso. Porque você salvou meu filho. Vocês duas salvaram o meu filho. Ele me olhou, os olhos rasos d'água. E eu estava cego demais para perceber que vocês só queriam me proteger. Eva, testemunhando a cena, perdeu o controle de vez. Vocês vão se arrepender, berrou. Todos vocês! Nesse momento, dois homens de terno se aproximaram discretamente. Eram seguranças do salão. Senhora, teremos que pedir que se retire, disse um deles, com uma educação gélida. Eu saio sozinha, Eva retrucou, tentando agarrar-se a um último fiapo de dignidade. Mas antes de partir, virou-se para mim uma última vez. Você venceu desta vez, velha. Mas isso aqui, ela gesticulou para Alexandre e Luísa. Não vai dar certo. Uma família construída sobre mentiras e conveniência não perdura. A única mentirosa aqui é você, respondi, reunindo toda a calma que me restava. E a nossa família não é construída sobre mentiras, é sobre amor, algo que você jamais compreenderá. Eva saiu escoltada, seguida por uma Glória que ainda soluçava. A garota, porém, parou diante de nós antes de sair. Me desculpem, disse, entre lágrimas. Eu não sabia. Eu juro que não sabia que ela queria mesmo fazer mal ao menino. Você é jovem, Glória, eu disse, com um pingo de pena, e foi manipulada por uma pessoa cruel. Mas agora você sabe quem sua irmã realmente é. Ela não é mais minha irmã, Glória respondeu, secando as lágrimas com firmeza. Uma pessoa que faz isso com uma criança não é da minha família. Depois que elas se foram, o salão mergulhou num silêncio constrangedor. Os convidados, paralisados, não sabiam como reagir. Foi Alexandre quem o quebrou. Pessoal, ele disse, a voz ainda rouca. Peço desculpas pelo que aconteceu. Vocês vieram para uma festa e presenciaram isto. Não precisa se desculpar, meu filho, disse Dona Helena, nossa vizinha. Você foi enganado por uma pessoa muito ruim. É verdade, concordou outro convidado. O importante é que a verdade apareceu a tempo. Aos poucos, as pessoas se aproximaram, oferecendo palavras de apoio, abraços. A festa havia acabado, mas nossa família estava salva. Léo, ainda no colo de Luísa, olhou para o pai. Papai, agora eu posso comer um doce? A pergunta inocente quebrou a tensão restante, e um riso coletivo e aliviado preencheu o salão. Pode, meu amor. Pode comer quantos quiser. Enquanto Léo corria para a mesa de doces, puxado pelo tio Marcelo, Alexandre se aproximou de mim. Mãe, me perdoa por não ter acreditado na senhora, por ter defendido aquela mulher. Você estava apaixonado, meu filho, e um homem apaixonado não enxerga o perigo, mesmo que ele venha com uma placa de neon na testa. Mas a senhora viu, e a Luísa viu. Intuição de mãe e instinto de proteção, eu disse, sorrindo. Alexandre olhou para Luísa, que, com seu jeito prático, já organizava os presentes que haviam sido dados a Eva. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora acha. A senhora acha que eu tenho alguma chance com ela?
Olhei para o meu filho, aquele homem de 40 anos, que de repente parecia um menino inseguro, e sorri. Meu filho, vocês já são uma família há anos. Só vocês dois é que ainda não tinham percebido. E foi assim que o aniversário de Eva se tornou, ironicamente, o dia em que nossa família se redescobriu. O dia em que o mal foi desmascarado e o amor verdadeiro, finalmente, teve uma chance de florescer. Mas eu sabia que ainda haveria consequências a enfrentar e que nossa jornada estava longe de terminar. 3 meses se passaram desde aquele dia terrível. 3 meses desde que a face do mal se revelou em nossa sala de estar. 3 meses desde que nossa família quase foi destruída por uma mulher que nos enganou com sua máscara de perfeição. Estou na cozinha, preparando o almoço de domingo, e ouço as risadas de Léo vindas do quintal. Ele brinca com Alexandre e Luísa, tentando ensiná-los a fazer bolhas de sabão gigantes. É uma cena tão serena, tão impregnada de paz, que às vezes ainda me custa acreditar que quase perdemos tudo. A vida tem dessas ironias. O que deveria ser a celebração de Eva transformou-se no renascimento da nossa família. O dia em que paramos de fingir e encaramos a verdade de frente. Os primeiros dias foram turvos. Léo, confuso, fazia perguntas que partiam o coração. Vovó, por que a tia Eva queria me machucar? Eu fiz alguma coisa errada? Como explicar a maldade gratuita a uma criança de 7 anos? Como fazê-lo entender que a culpa não era sua? Que algumas pessoas carregam um veneno na alma que as impele a destruir a felicidade alheia? Alexandre ficou devastado, não só pela traição, mas pela culpa que o corroía. Por semanas, ele se torturou. Como pude ser tão cego? Como coloquei meu filho em perigo dessa forma? Foi Luísa, com sua paciência infinita, quem o puxou para fora daquele abismo de autorrecriminação. Noites a fio, depois que Léo dormia, eu os ouvia conversando na sala. Ela segurava sua mão enquanto ele chorava de arrependimento. Você não tem culpa por ter sido enganado por uma psicopata, ela repetia. Sua única culpa é ter um coração bom demais, incapaz de conceber tanta maldade. E eu, observando de longe, apenas confirmava o que meus velhos olhos sempre viram. Aqueles dois se amavam há muito tempo. Só lhes faltava coragem para admitir. A investigação policial que se seguiu revelou um histórico de Eva que nos deixou ainda mais chocados. Relacionamentos destrutivos, tentativas de afastar outros homens de seus filhos e o uso constante de Glória como cúmplice em seus esquemas. A pobre Glória tornou-se a principal testemunha contra a própria irmã, revelando anos de chantagem emocional e manipulação. Ela dizia que tínhamos que nos proteger. Glória me contou. Mas, na verdade, eu era apenas uma ferramenta. A justiça foi feita. Eva foi condenada e está cumprindo pena. Às vezes me pergunto se, na solidão de sua cela, ela compreende a monstruosidade de seus atos. Mas creio que pessoas como ela não se arrependem, apenas lamentam terem sido descobertas. Enquanto o mundo exterior se ajustava, algo lindo florescia dentro de casa. Alexandre e Luísa se aproximavam, não mais como cunhados ou amigos, mas como duas almas que finalmente se permitiam sentir. Lembro-me do dia em que Alexandre se declarou. Foi numa tarde de sábado. Léo dormia e eu fingia ler uma revista na sala enquanto eles lavavam a louça. Luísa, ouvi Alexandre dizer, a voz embargada. Você. Você acha que a Mariana ficaria brava se eu me apaixonasse de novo? Um longo silêncio. Meu coração batia acelerado por trás das páginas da revista. Por que está me perguntando isso? A voz de Luísa saiu quase como um sussurro. Porque eu me apaixonei. Mas não é de novo. É como se fosse pela primeira vez. Alexandre, deixa eu terminar, por favor.
Eu amava a Mariana, amava de verdade, mas era um amor jovem, de descoberta. Com você, com você é diferente. É um amor maduro, que conhece a dor, a perda, um amor que escolhe ficar, mesmo quando tudo é difícil. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia meu filho, finalmente, ser honesto com o próprio coração. Eu te amo, Luísa. Amo há anos. Te amo como mulher, como a mãe que você é para o meu filho, como minha companheira de vida. Quando quase perdi o Léo, percebi que, na verdade, estava quase perdendo vocês dois. E eu não posso viver sem vocês. O que veio depois foi dito em voz baixa demais para que eu ouvisse. Mas na manhã seguinte, eles estavam no café da manhã de mãos dadas, sorrindo como dois adolescentes. E Léo, com a sabedoria das crianças, foi o primeiro a entender. Vovó, ele me disse, o papai e a Luísa agora vão namorar? Acho que sim, meu amor. O que você acha disso? Acho bom. A Luísa sempre foi minha mãe, né? Agora vai ser de verdade. 2 meses depois, numa cerimônia simples em nosso jardim, eles se casaram. Uma festa pequena, apenas para os mais íntimos. Léo, radiante em seu terninho azul, foi quem levou as alianças. Agora sim, Marcelo me disse durante a festa. Nossa família está completa de verdade. Mais tarde, sentada numa cadeira enfeitada com flores, observando os noivos dançarem, Léo se aproximou. Vovó, agora posso chamar a Luísa de mãe? Você sempre pôde, meu amor. Sempre. E posso te contar um segredo? Claro. Ele se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Eu sempre soube que a tia Eva era má. Por isso te contei sobre o papel. Meu coração se apertou. Como você sabia, meu anjo? Ela tinha os mesmos olhos da bruxa daquele filme que você não me deixa ver. Olhos que não sorriem junto com a boca. As crianças. Elas enxergam verdades que nós, adultos, deixamos de ver. Hoje, 3 meses depois de tudo, estamos aqui, reunidos para mais um almoço de domingo. Mas este é diferente. Todos estamos exatamente onde deveríamos estar. Alexandre está mais leve, perdoou a si mesmo. Luísa está radiante, finalmente livre para ser a esposa e mãe que sempre foi em seu coração. E Léo? Léo está sendo apenas uma criança, feliz, seguro, amado. Vovó? Ele entra correndo na cozinha, interrompendo meus pensamentos. Vem brincar com a gente? Claro, meu amor. O que estão aprontando? O papai está tentando fazer uma casinha na árvore, mas não está dando muito certo. Acho que ele precisa da sua ajuda. Eu rio da sinceridade do meu neto, seco as mãos no avental e o sigo para o quintal, para o sol, para a vida que quase nos foi tirada e que agora valorizamos mais do que nunca. Vamos então salvar o papai. A minha voz sai divertida enquanto caminhamos para o quintal, onde Alexandre trava uma pequena batalha com tábuas e pregos. Ao seu lado, Luísa ri das suas tentativas de erguer algo que lembre vagamente uma casa. Mãe, a senhora que é boa nessas coisas de marcenaria, diz Alexandre ao ver-me chegar. Eu não sou boa em marcenaria, filho. O seu pai é que era, mas posso tentar ajudar. E assim nos juntamos, os quatro, na missão de construir uma casa na árvore que muito provavelmente desabará na primeira chuva forte. Mas isso não importa. O que realmente importa é estarmos juntos, seguros, vivos. Enquanto manuseio as tábuas, a imprevisibilidade da vida me assalta o pensamento. Há apenas 3 meses, a nossa família estava à beira do abismo. Uma mulher de alma doente conseguiu infiltrar-se nas nossas vidas e quase destruiu o nosso bem mais precioso.
Contudo, somos mais fortes do que ela jamais imaginou, porque o amor verdadeiro será sempre mais forte que o mal. Vovó, Léo chama-me, trazendo-me de volta. Acha que a casinha vai ficar boa? Olho para a estrutura meio torta que erguemos, para o meu filho, que tenta pregar uma tábua de cabeça para baixo, para Luísa, que se diverte com a cena toda, e para o meu neto, com as mãos sujas de tinta e os olhos a brilhar de pura alegria. Vai ficar perfeita, meu amor. Vai ficar exatamente como tem que ser. E é a mais pura verdade. A nossa família pode não ser perfeita aos olhos do mundo. Pode ter os seus arranhões, as suas cicatrizes, as suas tábuas tortas. Mas é nossa. Foi erguida com amor, com perdão e com segundas oportunidades. Alicerçada na certeza de que certos laços são, simplesmente, inquebráveis. Às vezes, o meu pensamento foge para Eva. Pergunto-me se ela consegue dormir à noite sabendo que tentou matar uma criança inocente. Mas logo recordo que almas como a dela não me dizem respeito. O meu dever é cuidar da minha família, proteger aqueles que amo, é ensinar ao meu neto que, embora o mundo tenha pessoas más, também tem pessoas boas, dispostas a lutar pelo que é certo. A casa na árvore, ainda que torta, fica finalmente pronta. Léo é o primeiro a subir, gritando de alegria. Vovó, olha como a vista é bonita daqui de cima. E ele tem toda a razão. A vista é deslumbrante. É a vista da nossa família, reunida, inteira, protegida pela força do amor verdadeiro. Agradeço por ter chegado ao fim desta história. Se ela tocou o seu coração de alguma forma, se reconheceu nela a importância de proteger as nossas crianças e de confiar nos nossos instintos, partilhe esta mensagem com alguém que precise de a ouvir. Porque todos merecem pertencer a uma família onde o amor verdadeiro sempre vence o mal.